Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa. Estamos dando continuidade na Escola Bíblica Dominical dentro do Catecismo de Westminster. Nós estamos na pergunta 89, que diz o seguinte: como que a palavra ela se torna eficaz para a salvação? Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É aquela mesma tecla de sempre. Nós temos a condição de nós estarmos prontos para a luta e para a batalha, ou nós somos pegos no meio da competição e aí nós temos que resolver o problema, que é o que a grande maioria faz. A gente não tem normalmente uma reserva financeira para um dia mau, você não tem um cuidado com a sua saúde, mas quando você fica doente, você fica todo desesperado. Quando está chegando o verão, até então você não fez nada, e aí a hora que chega na hora do verão, que você quer estar bonitão, entendeu? Para ir para a piscina, ir para a praia, você vai lá para a academia e se mata. E o Nicolas já trabalhou lá na academia, ele sabe que quando chega novembro, dezembro, o povo fica todo físico. E a gente inspirado, entendeu? Então, essa pergunta é uma pergunta pertinente, apesar de ser uma pergunta curta. Como que a palavra de Deus ela se torna eficaz para a salvação? Basicamente, quando é lida, né? Se você não lê as Escrituras, se você não demanda, é algo que a gente tem que fazer o tempo inteiro, todo o tempo. Estava hoje pela manhã analisando um pouco, né? Ontem eu falei para algumas pessoas a respeito do tempo que a gente usa nas mídias sociais, e eu falo assim, bom, que em 2024 a gente possa gastar menos tempo com esse aparelhinho aqui, chamado celular. E aí hoje pela manhã eu já desinstalei um aplicativo que estava consumindo muito tempo, entendeu? A gente tem que estar ligado com essas coisas, a gente tem que estar perspicaz nessas coisas. E essa pergunta 89 ela é bem pertinente, que diz como que a palavra se torna eficaz. Resposta: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para convencer e converter os pecadores por meio da fé. A leitura ela é pré-requisito, tá? Se a gente não lê, a gente não entende. Então, o autor dessa pergunta ele já está partindo do princípio que eu e você entendemos que a leitura da palavra de Deus ela é algo necessário, como comer, beber e dormir, necessário. Se você não dorme, você começa a ficar meio ruim das ideias. Então, da mesma maneira, ele entende. E a gente vê que alguns conceitos não são trabalhados nas palavras de Deus, nos textos que são as interpretações, porque para isso é uma prerrogativa. Então você não vê, por exemplo, se falando muito sobre dízimo no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento já foi uma coisa firmada. Não se vê se falando muito sobre homossexualismo no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento já tinha informação. Então, para o cara que está estudando o Catecismo de Westminster, para o cara que está realmente na Escola Bíblica Dominical, ele entende que a leitura da Bíblia é essencial, ela é básica. Tanto que para os meus noivos, entendeu, ou preparativos de noivos, eu digo que se você não lê as Escrituras Sagradas, você está perdendo seu tempo. Então o Espírito de Deus, ele torna essa leitura, que já é um pré-requisito, eficaz nas nossas vidas. Porque você tentar entender a palavra de Deus sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue. Há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus de cabo a rabo. Eu já tive contato com pessoas que sabiam de cor a Bíblia. É um negócio surreal. E eu lembro que ele estava sentado, era eu, Rosângela, Luísa nem existia ainda. E aí a gente estava sentado diante daquele pastor e as pessoas falavam, olha, Efésios 4:2, ele pá! Mateus 5:3, ele sabia de cabeça a Bíblia toda. Mas será que ele vivia a Bíblia toda? Não se sabe. Então a primeira coisa que acontece é que o Espírito de Deus torna essa leitura eficaz nas nossas vidas. O que é ser eficaz? Bonito bigode, hein? É o bigode de piscina, é esse? Não. O que é uma leitura eficaz?
O que é uma leitura eficaz? Que coloca em prática. O que é uma leitura eficaz? Surte efeito. Tá? E essa é a melhor definição. Você pode colocar em prática de uma maneira errada. Então nós temos a condição da eficácia e da eficiência. Eficácia é quando aquilo surte efeito na gente. Mas a eficiência tem que ser feito, tem que surtir efeito dentro de um tempo hábil. Porque você pode ouvir a palavra hoje e ela surtir efeito em você daqui a 5 anos. Será que ela foi eficiente? Não foi. É aquele exemplo que eu já dei para vocês. Eu pego e dou a tarefa para o Gabriel ir atravessar a rua com uma caixa de ovos. E ele leva 1 minuto, mas ele quebrou meia dúzia. Ele foi eficiente, mas ele não foi eficaz. Se ele faz isso em 2 horas, ele foi eficiente, ele foi eficaz e não foi eficiente. Então o Espírito Santo de Deus torna esta leitura eficaz, que aí vem o que a Aisa falou. A gente começa não só a colocar em prática, mas a gente coloca em prática de uma maneira eficaz, que dê realmente resultado nas nossas vidas, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Então o Espírito de Deus torna a leitura eficaz, especialmente através do quê? Da pregação da palavra. Então, quando você ouve boas explicações, quando vocês têm contato com um verdadeiro evangelho, aquilo torna-se eficaz. Você ouvir o evangelho em alguém que não te traz um entendimento e o conhecimento, não só é ruim, como é melhor você não ouvir. Porque se você ouve uma coisa distorcida, você vai querer aplicar do jeito que era. Eu fiz isso por muitos anos e creio que você também, muitas vezes. Quantas coisas erradas, quantos ensinos, quantas coisas, porque a palavra ela não foi explicada de uma forma eficaz, não houve o convencimento do Espírito Santo, e o que acontece é que você acha que está fazendo certo, e você continua caminhando num caminho, trilhando um caminho que é errado, e você vai colher as consequências daquilo, mas eu não sabia, mas você tem a obrigação de saber. Nós temos a obrigação de buscar a fonte correta. Quando você identificar em mim uma fonte não correta, apesar da amizade, apesar de tudo, vá para o local onde você tem alimento. Anos não podem ser desperdiçados para que você aprenda alguma coisa. Você tem que buscar a melhor fonte, o melhor tempo. E eu já passei por várias igrejas. Cada igreja me ensinou alguma coisa. Algumas igrejas me ensinaram a diligência do estudo, outras a manifestação do amor, mas dentro de um contexto totalmente distorcido. Mas ali eu consegui aprender algum elemento. É aquilo que o apóstolo Paulo diz. Ouve tudo e retém o que é bom. Só que nós não podemos ficar ouvindo lixo para peneirar uma grama necessariamente. Se você pode ter um lugar que você possa se alimentar de uma maneira melhor. Tenho visto relatos de cada um de vocês, de coisas interessantes. De pessoas que procuram você em algum momento, e aí isso só pode ser a atração através do verdadeiro evangelho. Se você é uma pessoa que entende que as coisas elas não se resumem ao seu umbigo, e você começa realmente a diligentemente buscar crescimento espiritual, as pessoas elas vão começar a olhar para você como uma pessoa que aplica algo de maneira eficaz. Não porque você é capaz, mas porque o Espírito Santo, ele assim permite. E aí as nossas dores e dificuldades, elas são convertidas em uma ação eficaz para outras vidas. É muito interessante isso. E eu conversava, não sei com quem eu conversei, mas eu falava assim, poxa, sempre pergunto, por que Deus ele não dá uma igreja maior? E aí eu acabo vendo a condição de ramificações, porque a gente começa a alcançar uma vida, e de uma vida pula para outra vida, aí pula para um tio, aí pula para um primo, aí pula para não sei quem. Dei uma aula lá em Teresina, aí a moça pegou e me ligou lá, uma aluna lá, falou assim, olha, eu tenho uma sobrinha aqui, entendeu, que está passando dificuldade, você pode conversar com ela? São vidas que nós estamos alcançando. Nós temos que entender, cada um na sua especialidade. Eu vejo bem o Moisés lá, dentro do trabalho dele lá, em que o trabalho secundário dele é dar aula. E aí eu vejo ele trazendo a condição do evangelismo, eu vejo ele trazendo a condição de falando com os meninos lá e tudo mais. E nós temos que cada vez mais aplicar de maneira eficaz aquilo que nós aprendemos.
Os sacramentos se tornam meios eficazes para... O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores por meio da fé. Por que convencer e converter? Porque muitos são apenas convencidos. Nós falamos do Evangelho, a pessoa ela vê aquilo como algo correto, mas ela tem dificuldade de aplicar na vida dela. Porque tem preço. Tem um preço da obediência, não um preço do sacrifício. O sacrifício Cristo já fez por nós, mas há um preço da obediência. Você se render a uma verdade, você acaba tendo a obrigação de abrir mão de coisas que são mentira, como por exemplo hoje. Estava lá com um joguinho eletrônico, entendeu? Apesar de eu ter 3, 4 vezes a idade de Gabriel Rafael, eu gosto de jogos eletrônicos, mas eu olhei para aquilo ali está tomando meu tempo. E é um recado para vocês. Será que o jogo ele realmente não está tomando tempo de você fazer outras coisas que sejam mais proveitosas? Vocês têm hoje 16 anos, daqui a pouco tem 18, daqui a pouco formam uma família. O que isso vai acrescentar para vocês dentro da vida de vocês? 17? Amém. Já fez, já? Já? Amém. Tá? É mesmo, hein? Hein? Então vocês têm 17 anos, tá? Não, volta para cá, gente, volta para cá. Tá? Volta. Tá? Vocês têm 17 anos. Isso eu estou falando para vocês em relação ao jogo, porque eu dei o meu exemplo, mas cada um de vocês tem esse exemplo numa mídia social e em qualquer coisa. O que isso vai ajudar vocês na vida profissional de vocês? Vocês intentam formar uma família? Vocês intentam ter um local para morar, um carro bonitão que nem o do Nicolas? Você tenta isso? Se você intenta isso, você tem que começar a pesar as coisas. Será que eu estou dedicando muito tempo para uma atividade que ela não vai me dar nenhum tipo de retorno? Será? E a gente tem que pensar nessas coisas. Eu fico muito tempo numa mídia social. Será que eu estou na igreja, eu estou apenas convencido de que realmente Jesus está voltando? Será? Então nós temos que entender que a pregação do Evangelho, através do Espírito de Deus, ela tanto convence como converte. E é um lado ou outro. Ou você é convertido, ou você é convencido. Ou você é joio, ou você é trigo. No dia do Senhor não vai dar para você mudar de lado. Eu já contei para vocês que, às vezes eu dando aula em teologia, falando sobre a condição de Deus escolher os bodes e as ovelhas, e aí a pessoa fica assim, aí ela pega e joga uma caneta do outro lado para ela estar no lugar do bode, e para lá, gente, eu estou falando sério, eu não estou brincando, foi 2, 3, 4 vezes. Da pessoa achar que o Nicolas que eu falei que é bode, aqui ele pega e vai lá e senta do lado da rainha para falar alguma coisa, só para dizer que ele é ovelha. As pessoas, elas entendem que isso é verdade. Pessoas, pastores, pessoas com faculdade, acham isso. Pessoas convencidas e não convertidas. A palavra demanda conhecimento e entendimento. E, novamente, uma dicotomia aí, são duas condições. Conhecimento e entendimento. Eu posso pedir para você citar o Salmo 23 e você citar o Salmo 23. Mas será que você entende o Salmo 23? Já contei esse exemplo e conto de novo. Um grande dramaturgo fez a sua peça e quando ele acabou as pessoas aplaudiram de pé. E ele falou assim, quero pedir para vocês permissão para proclamar ou declamar aqui o Salmo 23. E ele falou com aquelas técnicas, entendeu? De retórica, de fala. E aquelas pessoas ficaram, uau, entendeu? E aplaudiram mais forte. E aí ele falou assim, agora eu vou chamar meu pastor para vir falar sobre o Salmo 23. E aquele homem sobe, o senhorzinho, e ele vai lá e fala do Salmo 23. Ele não recebe aplausos, ele recebe lágrimas, porque as pessoas são tocadas no coração. Você tem conhecimento da palavra de Deus apenas? Ou você tem entendimento? E eu volto para Aisa, você tem colocado em prática de uma maneira eficaz? A palavra demanda conhecimento e entendimento, sendo que o conhecimento vem pelo ouvir e pela leitura, que está ao alcance de qualquer pessoa. Então essa condição do conhecimento, ela está ao alcance de qualquer pessoa. A gente está falando aqui, entendeu? E a Heloísa está lá com a cabecinha dela baixa, daqui a pouquinho ela vai começar a entender. E é interessante que as reações dela mostram a condição pecaminosa de um ser humano. Como o ser humano é pecaminoso.
Semana passada, lá que a gente estava com a Santa Ceia, que ela quis o pão e a Rosângela demandou um tempinho a mais para entregar. Ela... Entendeu? Ela entende. Então, ela está começando a entender as coisas. E nós temos que colocar também essa condição do conhecimento em prática. E aí a palavra demanda. O que demanda? É esforço. Às vezes as pessoas acham que aprender a palavra de Deus é que nem você pegar uma bucha e você colocar em cima de uma pia molhada. Naturalmente aquela bucha ela vai absorver o líquido que está mais próximo dela ou embaixo dela. A Bíblia não funciona assim. Demanda é esforço, é trabalho, é dedicação. Da mesma maneira que manter um corpo em ordem demanda esforço. Da mesma maneira que o teu negócio demanda esforço. Se a Vânia abrir a loja dela lá e ela não fizer nada, ficar sentada só atrás do caixa assim, pode ser que ela venda um pouco. Mas se ela não se movimentar, se não houver uma mudança de prateleira, não tiver, vamos colocar umas flores mais bonitinhas na vitrine para chamar atenção e tal, não tiver um bom atendimento, a loja fecha. Porque um negócio demanda esforço. O conhecimento e entendimento também demanda esforço. Isso está ao alcance de qualquer pessoa. Por isso que o Evangelho ele é pregado, alguns recebem. É a parábola do semeador. Algumas sementes, elas caem à beira do caminho. E os pássaros vêm e levam. Algumas sementes, elas caem no meio de um solo rochoso. E aquele solo em que as pessoas elas começam, eu amo Jesus, tal, mas quando as lutas e dificuldades vêm, não tem conhecimento, não afunda a raiz, a pessoa não sabe entender. Olha e fala assim, por que eu estou passando por isso, por que aquilo? E a pessoa ela vai e se esfria. A enfermidade vem e aí é os espinhos. A dificuldade no relacionamento emocional vem, os espinhos, e a pessoa acha que aquele espinho está tão forte que ela procura uma outra forma. Mas algumas sementes, as sementes elas caem num terreno bom e dão a 60 e 100 por um. Você vê a proporção que se colocar num solo ruim, uma semente, ela dá um broto, um ramo, uma planta. Mas uma semente que cai num solo bom, ela dá 60 por cada semente. Se você vive essa condição de buscar o entendimento, o conhecimento, se você é convertido e não convencido, o que acontece é que você é um terreno bom. E as pessoas elas vão vir a você. E você vai poder, sendo você, morrendo você consegue alcançar muitas vidas. Ela está ao alcance de todas as pessoas, mas o entendimento, ele somente é dado aos eleitos de Deus pelo Espírito que neles atua. Então apenas as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, elas entendem a palavra, elas se convertem. E aí você tem que juntar a condição do convertido ou convencido, do conhecimento apenas, o entendimento, para você entender, você é um eleito de Deus? Você entende? Você entende a palavra? Você busca o conhecimento? Você realmente é uma pessoa que ouve a palavra e fala assim, poxa, a palavra de Deus falou comigo? Porque só para os eleitos de Deus, a palavra de Deus ela é permitida e liberada. 2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura, a palavra de Deus, Gênesis, Apocalipse, não os comentáriozinhos, não as coisinhas em negrito, o texto bíblico. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus... E as pessoas escrevem. E útil para o ensino. Isso é uma das primeiras coisas para que a palavra de Deus serve. Ensino. Ensino do quê? Como você deve agir. Ensino. Quando você não age conforme a palavra de Deus ensina, ela serve para repreensão. Se você mesmo assim
não entende o recado, aí vem a correção. E a correção dói. É nesse momento que você fala, cadê Deus? O que está acontecendo? Para a educação na justiça, você tem o ensino. Se você agiu errado, você recebe uma repreensão. Se você mesmo assim persiste no erro. O André ligou para mim essa semana falando sobre um texto lá de Reis ou Crônicas, eu não lembro. Entendeu? O povo de Israel recebe o ensino. Eles não seguem o ensino. Deus envia os profetas para que eles possam ser repreendidos. Eles não se convertem. Deus manda o cativeiro. Manda o exílio. Para que eles possam ser ensinados através da aplicação da justiça. Toda vez que eu agir dessa maneira, vai ter esse tipo de consequência. A fim de que o homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. E não é para que você seja bonitinho, para que você esteja bem, para que você seja rico, para que você possa estar com saúde, Não é nada disso. É para que você possa fazer o quê? Ser habilitado em toda boa obra. Para que você possa pôr em prática de uma forma eficaz. À vista disso, se uma pessoa busca encontrar na Escritura justificação para sua justiça e mérito próprios, a compreensão se torna confusa e obscurecida. O que é isso? Se eu tento justificar a mim diante de Deus, através da minha boa obra, através do meu procedimento, abre aspas, poxa, mas eu estou dando dízimo, como é que eu estou passando por isso? Poxa, eu estou agindo dessa maneira, por que isso está acontecendo comigo? Por que se eu estou fazendo tal coisa, Deus permite? O que eu estou querendo fazer? Deus, eu não estou fazendo aquilo que você está mandando? Por que eu estou vivendo isso? E aí nós entramos num contexto e nós achamos que a nossa obra nos justifica. Não há justificação através da nossa obra. A nossa obra é só uma atestação de quem nós somos, do que nós fazemos. Mais nada que isso. Quando nós achamos que a justificação vem através de nós mesmos, através dos nossos méritos, a gente se confunde. Porque a gente vê que a moeda de troca não é a mesma, e aí a gente se frustra. Quantas vezes eu me frustrei dentro de igreja? Porque me era falado, faça isso, faça a campanha de 7 semanas, que Deus ele vai te dar aquilo que você está querendo. Deus tem a obrigação de fazer isso. Na Igreja Universal, se você entregar o seu dízimo, você tem direito a colocar Deus na parede, porque afinal de contas, eu fiz a minha parte. É como se Deus tivesse alguma coisa a me pagar. Isso não existe. Se uma pessoa busca encontrar na Escritura justificação, o que é justificação? Nós já tratamos isso. O que é justificação? Justificação é um ato de Deus, mas o que é isso? Vamos. O que é justificação? Além de ser um ato de Deus? Justiça na cruz. Justiça, Deus, através de Jesus, fez justiça na cruz. E a partir disso, o que acontece? Nós somos o que diante de Deus? Justificados. Se eu dizer, eu sou justo, eu estou dizendo que eu, através da minha ação, eu me tornei justo. Se eu digo que eu sou justificado, alguém fez por mim. Tá? Então, se uma pessoa busca na Escritura justificação para a sua justiça e méritos próprios, quem fazia isso no Novo Testamento? Quem fazia isso de achar que através das suas obras, os fariseus eles se achavam bons porque eles cumpriam a lei. Eu jejuo 3 vezes, eu faço isso, eu faço aquilo. O que ele está dizendo? Eu sou justo. A compreensão se torna confusa e obscurecida e o entendimento se perde por completo. Você entende que você compreende, você recebeu o conhecimento, mas você está aplicando de uma forma errada. Aí o que acontece? Não é eficaz. Para que haja eficiência e a eficácia, você tem que fazer de uma forma certa. Porque se eu acho que eu me justifico por mim mesmo, o entendimento da palavra correta, ela se perde. Pois quem tropeça num ponto, tropeça em toda a Escritura. E esse é o grande ponto-chave.
Porque se eu sou um bom marido e não sou um bom pai, eu errei. E eu já tenho direito à condenação. E é aquele momento em que Jesus fala assim, vocês também querem ir embora? É muito difícil seguir o cristianismo. Muitos de vocês essa semana falaram comigo, pastor, é muito difícil ser cristão. Quando você tenta ser justo pelas suas próprias ações, realmente é muito difícil. E aí a gente fica entre a labuta do nosso esforço e você não fazer absolutamente nada. E nós temos que entender que o cristianismo sempre, em todas as medidas, ele é uma questão de equilíbrio. Equilíbrio. Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus... É isso aí. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a coisa não pode partir de mim, tem que partir dele. Então, você identificou algo de errado na sua vida, faça a sua parte, mas clame a Deus para te ajudar. Porque é Ele que faz, é Ele que move a montanha. Ontem, estava conversando com a minha mãe, e aí ela fala assim, poxa, eu tenho uma casa em São Paulo, né, quando eu vim para cá. Você não pensa em vender essa casa e comprar uma casa em Brasília para sair do aluguel? Eu falei, claro. Por que você não vende? Eu falei, porque Deus não mandou ainda. Eu estou há 4 anos orando. Deus, no momento certo, abre a oportunidade de eu vender aquela casa, porque o aluguel de lá compõe a minha renda aqui. Então não é algo que pode eu fechar a casa, pôr para vender e ficar 6 meses, 1 ano esperando para vender. Eu falei, Deus, faz alguma coisa sobrenatural. Eu já dei até os planos para Deus. Eu falei, Deus, coloca uma empreiteira, né, que quer construir um prédio, porque é assim, a minha casa, eu moro no Parque São Domingos, que tem alguns morros, né, eu estou numa parte mais alta, assim, é a primeira casa da rua, do lado esquerdo tem um parque, que é o parque do Parque São Domingos, é bem legal lá, entendeu? Eu falei assim, poxa, que legal, né, se os caras construíssem uma torre aqui, um prédio, e aí o cara tivesse como fundo o parque todo arborizado, né? Eu falo para Deus, Deus, uma empreiteira que consiga ver isso, né, e vai lá e compra o terreno, compra a casa, desapropria tudo ali, entendeu? Porque aí também não tem dor de cabeça, pô, o cara comprou a casa, deu infiltração de não sei o quê, e eu falo, Deus, um bom preço para que eu possa comprar a casa aqui, e eu venho orando por isso há 4 anos, 5 anos, 6 anos, Deus, quando for o momento. Então, é Deus que efetua tanto o querer como efetuar. Então, há o desejo no meu coração. Mas se não for da vontade... projetos ao Senhor, né? Tá. Posso vender. Exatamente. A gente tem que ter projetos. E aí a gente vê muitas igrejas no início do ano falando projeto de vida 2023, 2024. O problema é que essas pessoas elas estão criando metas para Deus. Não é para elas. É para Deus. É como se eu escrever lá, eu quero trocar o meu Fox. É Fox o seu? É Polo? Eu quero trocar o meu Fox por uma BMW Z3, entendeu? E aí, ó Deus, eu estou fazendo a minha parte aqui, entendeu? Agora você, entendeu? Faça aí a sua parte, Deus, entendeu? Então, os planos, nós temos que ter planos, porque quem não tem plano está morto. Tenha planos, tenha desejos, programe coisas. Aproveite essa vida. A vida não é só horas de trabalho, viaje, passeie, coma em lugares bons. Ontem eu falei com a Luísa assim, a Rosângela está lá com a irmã dela teve uma operação a ser feita e ela foi lá ajudar a irmã dela, ela vai voltar para o culto de domingo à noite da semana que vem. Ela fica 10 dias fora. Aí ela, como uma boa dona de casa, deixou tudo organizado, mas ela não comprou besteira, né? Aí então ontem, eu e Luísa falei assim, Lu, vamos lá no Pão de Açúcar amanhã, entendeu? Vamos comprar, entendeu? Liberado, né? Vamos comprar. Aí comprei uma porcaria, compra um chocolate, compra isso, compra aquilo, compra biscoitinho, amendoim, não sei o que, então um monte de coisa, entendeu? Aí quando abre o congelador, tá lá, as marmitinhas. As marmitinhas tá lá, tá tudo bonitinha lá, entendeu? Comprei lá um pacote de salsicha, oh, que delícia, entendeu? E as comidas lá, entendeu? A Luli fez um hamburgão pra mim, quantos gramas tinha aquele hamburgão lá, entendeu? Sei lá.
sei lá, eram uns 300 gramas, um burgão, assim, entendeu? Cuidado com Eu sei que ela tá vendo. Ontem a gente mandou foto, entendeu? Comprei até um miojo. Calma, coração. Entendeu? Calma, coração. A ação de Deus, toda boa ação vem de Deus. Isso aí não deve vir de Deus, né? Porque, entendeu?